está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 28 de maio de 2019. E um bom dia especial para você que já está aqui no Facebook da 93 FM, acompanhando a nossa abertura. Você vai acompanhar o nosso vídeo aqui, estamos ao vivo aqui no Facebook da 93 FM, tá no Face, corre pro Facebook da 93 FM, vem pra cá, quero conhecer você, ver aqui o seu nome, ver aqui a sua participação com a gente aqui no nosso debate. E você naturalmente vai conhecer a gente, vai conhecer o nosso estúdio, vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer a Marcela, vai conhecer o nosso time de trabalho, porque você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui, ó. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Os nossos ouvintes, nossos debatedores, com um tchauzinho pro Facebook, como a gente sempre faz, dando um bom dia especial para você que acompanha a gente, vendo tudo que acontece aqui. Mas você sabe que eu sempre entro para falar de festa. 96803-8319 é o nosso WhatsApp. Nele você manda o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor, do esposo da pastora, caso eles não sejam pastores, tá? E aí você também manda pra gente, é aniversário da sua igreja hoje? Manda o nome da igreja, de quantos anos a igreja está fazendo. E se você mora aí, sua cidade está fazendo aniversário hoje, a cidade que você mora está fazendo aniversário, manda pra gente também, e que ao final a gente vai orar. Tudo que a gente faz é baseado em oração. Marcela, todo mundo sabe e admira o seu conhecimento bíblico e também o seu conhecimento musical. Então hoje é o seguinte, eu paro e você continua, tá bom? Eu vou tocar um pedaço de uma linda canção e você pode recitar a letra. Tem problema nenhum. Agradeço. Tá pronta? Então vamos então. A letra é esta. Minha vida aqui era muito louca. Na hora que eu parar, você continua. Na hora que eu parar, você continua. Correr atrás de avião. Posso parar dessa parte? De avião, não? Mas Jesus entrou no meu deserto. Ah, no meu deserto, não é não? E depois? Ué, não vem não. Lá lá, quando faz essas brincadeiras, lá no patrão. No patrão. Ah, esse é o negócio do Silvio Santos? É o patrão. Tem isso, é? Tem. Isso é de rádio, ó. Mas Jesus entrou no meu deserto. Repete. Meu deserto. Inundou o meu coração. Inundou meu coração. Ué, essa era a partezinha no final. Metade, então. Tá bom, eu vou arrumar uma outra música aqui pra ver se você vai acompanhar até o final. Tem que terminar a estrofe. Poxa, mas estrofe? Estrofe, porque aqui o negócio é organizado, tem estrofe. Pra começar, tem estribilho. O que é estribilho, Edson? Não sei. Sabe, Edson, o que é estribilho? É o coro, né? O coro. O coro é o estribilho, é, pastor? Por que você não fala coro? Tem que falar estribilho. Eu não sei, porque eu não lembro. Eu só lembrei da palavra estribilho. Eu conheço coro. Eu não sei não, hein? Eu acho... O mais jovem fala coro. Eu acho que estão... Isso a gente já identifica, né, Reverendo? Eu acho que estão me induzindo a erro. Pesquisa aí, Marcela, se estribilho e coro é a mesma coisa. Vou procurar, sabe? Eu acho que não é. O Edson não entende música. Não é a parte forte dele. Vamos ver. Estamos juntos no Debate 93. Sua participação no nosso Debate 93, você é bem-vindo, é bem-vinda para estar aqui conosco, aqui ao vivo pelo rádio, também aqui pelo nosso Facebook da 93 FM, você está em casa aqui entre nós. Tema 01 do programa, tem gente que parece que nasceu para ser inconveniente. Fala o que dá na telha, também temos que explicar essa expressão, hein? Fala o que dá na telha.
acha que tem o direito de opinar sobre a nossa vida e o pior é que somos obrigados a conviver. Até que ponto devo suportar em amor pessoas dessa forma? Como perdoar alguém que parece que faz de tudo para nos tirar do sério? O que fazer quando o inconveniente é um membro da família? Como crente, eu sou obrigado a engolir todos os sapos. Qual o limite entre amor cristão e o sangue de barato? Mas como tem frases diferentes que um estrangeiro vai dizer assim, eu não estou entendendo o que fala o que dá na telha, não sei o que é isso. Outra coisa que o estrangeiro não sabe, eu sou obrigado a engolir todos os sapos. Outra coisa que o estrangeiro não sabe, qual o limite entre o amor cristão e o sangue de barata? Pelo amor de Deus, é por isso que eu vou ver a menina da mesa primeiro. Missionária Raquel Lima, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, missionária. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, os demais debatedores, bom dia aos ouvintes, eu estava com saudade de vocês. Gente, é o seguinte, ele começa dizendo que tem gente que parece que nasceu para ser inconveniente, fala o que dá na telha, acha que tem o direito de opinar sobre a nossa vida e pior é que somos obrigados a conviver. Eu tenho um recado para te dar, o primeiro ponto, somos sim, né? Porque no céu você não vai ter área VIP, no céu não vai ter um cantinho onde você vai ficar acomodado, tranquilo, com seu fone de ouvido, só falando com quem você quer. Se você quer chegar no céu, primeiro Romanos, capítulo 12, versículo 18 diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende de você, dá para ter paz, né? E Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos, e eu gosto muito desse versículo, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu não tenho paz com todos simplesmente porque eu sou boazinha, porque eu sou maravilhosa. Eu tenho paz porque eu quero chegar no céu. E é isso o meu conselho. Pastor Neemias Lima, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, que alegria também estar aqui. Olha, há um aspecto positivo nisso aí. Há uma necessidade da pessoa verbalizar, expressar, e ela quer falar, e cada um de nós, é difícil às vezes, mas a gente precisa ver nessa perspectiva do relacionamento e ser um ouvido para essas pessoas. Na verdade, quem domina o diálogo, quem domina uma conversa, quem domina é quem fica em silêncio. Não é quem fala muito. Então você pode aprender e ajudar pessoas assim. Por outro lado, quem tem essa tendência, há sempre uma resposta. Uma pessoa sinaliza, você fala demais, você sempre há uma sinalização. E a pessoa pode então avaliar e fazer uma mudança, quem sabe ponderar um pouco mais e exercitar a capacidade de ouvir. Eu penso que inicialmente eu daria essa abordagem nessa questão. Uma de nossos ouvintes assim, JR, fala baixinho. Então tá bom. A minha cunhada é extremamente inconveniente, JR. Na igreja ela louva, sabe, 5 louvores na sua oportunidade. Não tá nem aí pra hora, mas pode isso? A pessoa pede uma oportunidade e faz um poporri, Raquel. O pessoal faz assim? É mesmo? Ainda, deixa eu ligar seu microfone, você tá de ligo. Tem gente, não vou dizer o nome. Claro. Uma saudação, ele fica 20 minutos. Uma saudação. O irmão quer saudar a igreja, eu quero. Ele se torna o pregador da noite. A igreja. E o que me impressiona também, JR, eu tenho falado em culto de despedida, né, de sepultamento ali, celebração de e às vezes gente que nunca nem visitou o doente, mas por ser pastor, um missionário, está lá e é dada a palavra e o cara prega por 5 minutos. Entendeu? Foi dar uma Você conheceu uma pessoa boa. 5 minutos só? Não. 5 cada um. Sim. Você tem 20 para falar. O culto se transforma, a família fica ali sofrendo, porque já acompanhou aquele período todo, um culto de 2 horas. E aqui o ouvinte está dizendo, se o J é extremamente convém na igreja, ela louva 5 louvores na sua oportunidade, JR não tá nem aí pra hora, pro culto.
É a mesma cena. Acho que falta uma colher de chá de Cibancol, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Mas nesse caso, se você já sabe que a pessoa é assim, Dá porque quer. não dá oportunidade, né? Assim, ou pelo menos assim, diz assim, olha, Uma terminando o culto. vigília 2 horas Não, da estão manhã. terminando o culto, a irmã tem a oportunidade, pode vir, irmão, já terminou. Quem quiser ir embora, pode liberar, da irmã pode cantar. Boa. É verdade. Vai Vai cantando lá, aí. pastor Edson. JR, é interessante algumas questões, né? Quando as pessoas falam da gente, elas podem estar falando verdade ou podem estar falando mentira. Se elas estão falando mentira, na realidade a gente ignora. E essa é a maneira da gente se relacionar. Se elas estão falando verdade, a gente de alguma forma busca se corrigir. O problema é que às vezes a gente considera sempre o outro inconveniente, mas às vezes o inconveniente pode ser a gente mesmo. A gente precisa realmente saber que a gente às vezes precisa ouvir mais, a gente às vezes precisa estar atento. E às vezes a pessoa fala no sentido de ajudar. E as pessoas, como dizem aí, falam que dá na telha, né? Que é isso? Uma expressão. São pessoas que não têm filtro, né? Falta temperança na fala dessas pessoas. Às vezes são pessoas que não, eu sou muito sincero. Mas a Bíblia manda a gente falar em amor, e as expressões são exatamente isso, a gente falar em amor. Isso. Então, às vezes a gente distancia as pessoas de nós porque nós não temos filtro naquilo que a gente vai falar. Não é que a gente vai ser falso na maneira de relacionar, mas porque a gente ama a pessoa, a gente vai saber falar com a pessoa de uma forma que realmente a pessoa consiga entender. Jesus, ele, especialista, né, nos relacionamentos, nas questões, quando ele foi estar com a mulher samaritana, Jesus tinha um ponto onde deveria chegar. Jesus não foi de imediato no ponto onde ele deveria chegar, que era exatamente a confrontar a vida que a mulher estava levando com as questões dela. Jesus foi trabalhando, e até que chegou no final, vai lá chamar seu marido. E aí chegou no ponto exato. Então, quer dizer, Jesus foi extremamente temperante, amoroso, né? E a mulher se converteu. Eu tô pensando aqui que a gente diz para as pessoas assistirem ao vídeo que não fez e compartilharem, né? Cara, compartilha na sua página. Sim. Aí tô imaginando o pessoal marcando. É isso. Bacana, a pessoa vai lá e diz assim, eu vou o quê? Marquei você, foi sem querer, eu nem tinha pensado nisso, vai estar mandando em direta, né? Então assim, não marca ninguém não, gente, só compartilha. Deixa que a obra vai ser feita, entendeu? Você compartilha, ou não é? Uma hora a coisa vai acontecer. Se ficar assim, fica complicado. Mas como abordar isso, gente? Porque como uma coisa é dentro de casa, nós vamos tratar sobre o assunto. Dentro de casa não tem jeito, você tem que conviver com a pessoa. Tem. Mas, por exemplo, se a pessoa fala muito, você entende quando eu digo a pessoa fala muito? Sim. A pessoa que fala muito, ela fala muito. E, em geral, ela fala muito o que não é necessário, o que não me agrada, o que não é importante. Porque quando a pessoa fala muito uma coisa que me agrada, a gente escuta a pessoa, a gente espera se fala mais. Mas quando é o contrário, como é que fala, pastor Neemias? Sou que é um gentleman, sou que é um cavaleiro em pessoa. Rapaz, olha aqui, JR, a situação vai depender de cada momento. Por exemplo, ampliar um pouco, quando a pessoa liga para você, ela liga e ela nem pergunta se você tem um tempo suficiente para atender, e ela começa a falar e vai embora. Eu creio que o relacionamento, tanto em casa quanto na igreja, será de estar sugerindo, orientando, dando à pessoa um suporte para que ela cresça naquela situação de desconforto que de repente é para ela também. Como eu disse, pode ser uma necessidade dela, algo ligado à sua própria formação, e faz dela um verdadeiro profeta, né? Ambulante, permanente, o tempo todo falando. Profeta no sentido de falar, de proclamar. E quem estiver fazendo parte do seu círculo de amizade precisa ter muita sabedoria, porque o relacionamento com a pessoa será mais importante do que exatamente aquela
besteira, aquela, né, situação inusitada que ela provoca. Então você deve privilegiar o relacionamento com a pessoa, não permitir que aquilo atrapalhe o relacionamento, mas ao mesmo tempo sugerindo. Você pode dar um livro para a pessoa, você pode orientá-la. Eu tenho uma receita, por exemplo, que eu falo na igreja constantemente. Como é que é? A leitura de Provérbios. Livro de Provérbios tem ensinamento sobre isso de maneira. A palavra dita ao seu tempo serve de bom remédio. Exatamente. Então, esperar que pouco a pouco a pessoa vai se encontrando e tendo um relacionamento melhor. Chegando a ponto aí, de repente, de uma sugestão muito bem encaminhada para a procura de um profissional. Porque procurando um profissional, um psicólogo, por exemplo, pode poder falar 50 minutos direto, e ele vai ouvir profissionalmente, você vai ter lá o custo. Se tiver um projeto social que atenda, a pessoa pode ser também atendida sem custo, mas ela vai, ao mesmo tempo, extravasar aquela tendência dela, mas vai ser orientada também profissionalmente. Olha, um ouvinte nossa disse: JR, eu me considero vítima desse tipo de pessoa. Aí eu desenvolvi algumas teorias. Ela diz aqui, ela me inclui aqui nas teorias dela. Eu vi, você vigia, hein? Uma delas é de que atraímos pessoas assim, seja por linguagem corporal, permissividade ou pela forma que nos posicionamos. Olha só, nosso ouvinte tá aqui, ó. Mas o fato é que não podemos combater. Sempre existirão pessoas assim. Aí ela diz: saber direcionar a conversa e controlar a situação é que vai fazer a diferença. Inclusive, você, ela me cita aqui, é o tipo de pessoa capaz de direcionar a conversa sem necessariamente causar um mal-estar ou chamado climão. Eu faço o possível. Não sei se eu consigo sempre não, mas eu faço o possível. Mas existem pessoas que são assim mais complexas para você direcionar o assunto. Eu considero que existem pessoas mais difíceis. E eu acho que essas pessoas difíceis é a pessoa de quem as outras fogem. E quanto menos essa pessoa consegue conversar, mais ela falará quando encontrar alguém que a ouça. Porque a minha lógica é assim: eu posso falar aqui com você, pá. Agora, se eu não conversar com ninguém hoje aqui, aí daqui a pouco eu quero conversar mais, porque eu não conversei com ninguém. Não tem isso, não? O que vocês acham? Por dia. JR, a necessidade. A vítima é o próximo. Eu acho que o cara vai por amor. Eu acho que por amor a essa pessoa, né? Se eu realmente a amo, eu preciso confrontar ela nessa área que eu acho que é uma área que talvez afaste as outras, né? E aí vem o discipulado, porque a gente tem às vezes a visão de discipulado só na questão de chegar e trazer e decorar alguns versículos bíblicos, trabalhar alguns conceitos bíblicos, mas também de confrontar a vida da pessoa, de chegar e falar: olha, você poderia ser assim, você poderia agir assim, e isso tudo feito com amor. E aí, a pessoa que fala muito, ela ouve pouco. Normalmente, as pessoas que falam muito, elas ouvem pouco, elas não deixam nem você terminar a frase, ela já inicia, corta, né? Mas aí você, pacientemente, você ouve essas pessoas. Jesus foi um exemplo de ouvir. Os 2 discípulos em caminho de Emaús, mas falaram demais e muita bobagem. Estavam falando ali, né? E as mulheres foram lá e Jesus só ouvindo. Quando chegou a vez de Jesus falar, né? Foi algo que encantou eles de tal forma que quando chegou no lugar, diz o texto bíblico, que Jesus ia seguindo adiante, eles pararam: não, fica com a gente. Quer dizer, a fala de Jesus foi uma fala que realmente encantou eles, e foi uma fala no sentido de direcionar. Jesus fazia algumas perguntas, que eram perguntas exatamente direcionando, por isso quem ouve é que controla o diálogo, não quem fala. Jesus fazia algumas perguntas: mas espera aí, isso não tinha que acontecer, mas espera aí. Então, essas perguntas vai controlando e a pessoa você vai conduzindo, sim. Então, essa é a proposta. Isso, reverendo. O senhor acabou de falar, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E, na verdade, para a gente conseguir lidar com essas pessoas, é imitando o caráter de Jesus na íntegra. Porque o ouvinte fala assim, eu gostei do que ele fala no final: como crente, eu sou obrigado a engolir todos os sapos? Não. Como crente, você é obrigado a engolir o brejo inteiro. Porque, na verdade, não dá. Você tem que pedir graça a Deus, graça ao Espírito Santo. E é muito fácil eu amar alguém que convive comigo, que me ama, que seja uma pessoa inteligente, sucinta, que saiba a hora de falar, a hora de calar. Agora, amar o insensato
é que está a chave da questão. E eu acredito que o ouvinte fala assim, e quando essa pessoa inconveniente é da sua família? Não tem como fugir. Porque quando está na igreja, você trata bem, você pede graça a Deus, você fala, Jesus, não deixa eu dar uma coça nessa pessoa, me ajuda, Senhor. Dá um beijo e vai para casa. Agora, quando é da família, é Natal, é Dia das Mães, aleluia, é Ano Novo, é aniversário. E quando, no caso, a minha família, que tem aniversário todos os meses, praticamente. Então você convive todo Abre o coração, Raquel. Vamos conversar. Vamos conversar um pouco mais. É um momento, é um divã isso aqui. Estão ouvindo aí. Não tem, o que acontece, porque tem famílias que têm. O que acontece é que sim. a gente pode ter uma pessoa que a gente considera assim, sensata. Sim. Mas até os sensatos têm os dias de insensatez. Sim. Exatamente. Porque ninguém é perfeito. É isso aí. Não é? Então, em geral, a gente tem que dar uma olhada assim no espelho para ver como é que a gente está em relação a isso. Exige muito do outro, mas pode ser que a gente não esteja oferecendo. Da área, não sei se vocês concordam. Por exemplo, a pessoa é sensata, equilibrada, ali, tranquila. Sim. Mas, por exemplo, mexeu em política. Aquilo pode ser o calcanhar de Aquiles. Futebol pode ser o calcanhar de Aquiles dela. Ou então qualquer outra área. Então ali. E aí eu acho que a gente precisa avaliar, porque talvez seja o ponto que Deus quer nos mudar. As questões que mais nos incomodam são Deus as questões onde mais a gente precisa de mudança. E às vezes, ao invés da gente buscar a mudança nessa área, a gente, na realidade, rebate. A gente rebate, a gente não quer. Porque o que Deus quer trabalhar são os pontos que estão ruins em nós. Né? E às vezes os pontos que estão ruins, eles são colocados em evidência exatamente com o confronto das pessoas. Os amigos de Jó foram tremendos, né? Os 3 amigos depois se transformaram em 4 amigos. Mas eles tiveram uma função que eu achei fantástica na questão da vida de Jó. É confrontar aquilo que Jó acreditava com aquilo que Deus era. Porque exatamente a Jó acreditava, e assim como essa era a visão, da questão de que se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço alguma coisa ruim, eu recebo ruim. E os amigos, os 3 amigos, todos eles no mesmo ponto, dizendo, Jó, você fez alguma coisa, você pecou, não é possível, eu joguei pedra na cruz, você jogou pedra na cruz, né? Não é isso que as pessoas falam? Então, essa é a questão que os amigos de Jó fizeram com ele, exatamente confrontando aquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava com aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ouvinte contando, JR, eu falo muito, mas eu também gosto de ouvir. Que bom. Eu só não consigo ouvir quando as pessoas não falam as coisas dentro do assunto. E outra coisa, tem muita gente inconveniente, né? Vamos ter que concordar com você. Agora, às vezes a pessoa tá falando sobre um tema, né? E tem gente que foge realmente do assunto, né? A pessoa vai para outra coisa completamente. Onde a gente estava conversando mesmo. E tem uma coisa que existem pessoas que é o seguinte, enquanto ela fala, você tá atento. Aí quando você fala, ela começa a mexer no celular, olha pro relógio, olha pra fora e diz assim, poxa, eu te ouvi até agora, era só um pouquinho você me ouvir. E tem pessoas que fazem assim, aí depois que você para de falar, ela volta a falar, tá atenta. Isso. Por que tem gente assim? Será que a pessoa só se importa com o que ela diz ou tem gente que presta atenção quando você acha que ela não tá prestando atenção? Entendeu? Você acha que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção. Ou ela não está prestando atenção? Pode ser um déficit de atenção, e aí a questão de ser orientada para o profissional mesmo, né? A própria capacidade de falar muito, né? Isso aí pode ser também um problema ligado à sua estrutura de personalidade, à sua formação. Então, é um exercício permanente de quem está ao lado para tentar ajudar a pessoa. E o ponto nevrálgico que eu acho é exatamente você privilegiar o relacionamento. É isso que é importante. Por exemplo, assim, sem querer ser dramático, mas se aquela pessoa morrer hoje, então, você quer que ela morra? Você quer que ela... Então, o relacionamento é que deve ser prezado e ajudando um ao outro, porque nós também teremos em alguma outra área, ou para aquela pessoa, ou para outra pessoa, um ponto que desagrade. Achei muito pertinente a questão da ouvinte aí, do ouvinte, ser um último aí, todos eles, mas um que você citou recente agora, muito interessante, não é? A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
mas às vezes a pessoa não conseguiu ainda e vai ser ajudada para agir assim. Olha aqui um ouvinte dizendo que ela fala muito e ela foi diagnosticada com ansiedade. Aí a ansiedade, exatamente. Então, uma pessoa ansiosa, ela fala muito. Normalmente fala Ela fala muito. É a revelação de uma necessidade, de um déficit que ela tem em alguma área. Tem um lugar que você vê isso fácil. Você vai fazer um exame. Meu saúde. Deus. Tá certo? Ou você tá sério demais, você tá muito preocupado, ou você tá falando demais, você tá ansioso. É muito curioso. Agora, o outro ouvinte aqui diz, e aqui com essa eu fecho esse ponto aqui para exemplificar. O ouvinte conta que ela conversava com a filha, e a filha tinha sempre muitas perguntas. E para cada uma resposta, apareciam mais 5 perguntas. E a mãe dizia, você é chata, você é mala, não te aguento mais e tal. E a mãe conta que ela acabou encontrando uma outra pessoa que deu a ela todo o tempo que precisava. Então, é interessante observar isso, e a fala do pastor destaca a questão de a gente perder a pessoa, e não é nenhum drama, não. Isso é uma questão real. Depois a pessoa se arrepende. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Existem vozes que nós gostaríamos de ouvir hoje. Que não estão mais. E não podemos mais ouvi-las. Ou vozes que nós gostaríamos de ouvir presentemente aqui, as pessoas estão distantes. Então aproveite isso. É claro que tem que ter equilíbrio, pelo amor de Deus. Não aproveita agora. Ei, mãe, viu? JR falou, a senhora tem que me ouvir. Aí solta a metralhadora, vai devagar. Tudo tem equilíbrio, né? Porque a nossa voz melhora quando a gente escuta a voz do outro. É verdade. O nosso assunto evolui quando a gente escuta, então essa troca é muito importante. Para registrar o texto de Tiago 1, versículo 19, saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E alguém diz assim, é só para homem, pastor? Não. Ser humano. Vou perguntar para vocês, está dizendo aqui que é homem. É homem? Só para homem? Não, pra todo vale mundo. para todo mundo? Vale pra todo então, mundo. olha aqui, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19, é palavra de Deus pro coração da gente neste dia. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 Ô, FM. Marcela Bastos, é o seguinte, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes nos acompanhando nas transmissões que nós temos aqui, todos os dias aqui na live, no Facebook da 93 FM. Os ouvintes podem acompanhar o nosso estúdio, conhecer aqui os nossos debatedores, ver como é que eles se comportam, se eles tomam café, chá, se bebem muita água, se eles se escondem da pergunta. Os 3 aqui estão firmes, ninguém se escondeu hoje aqui não, mas tem dia que tem gente que se esconde, e aí o Face mostra, a transmissão ao vivo mostra. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Aqui nós interrompemos a nossa live, voltaremos com ela amanhã, e você continua acompanhando a gente pelo rádio, pelo aplicativo, site e tudo mais, né, Marcela? Isso aí, baixa o aplicativo que você vai acompanhar a gente em qualquer lugar do mundo e dá essa dica para quem tá longe da gente. Valeu, Beijo. gente, forte abraço, essa é a 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Olha, um parque temático de um tabloide americano transformou a morte da princesa Diana em uma atração ao público, é isso mesmo. O espaço que foi inaugurado nesse fim de semana montou uma exibição em 3D que recria os últimos momentos da vida da princesa, desde a saída dela lá do Hotel Ritz até o acidente de carro que a matou no dia 31 de agosto de 1997 lá em Paris. Um dos responsáveis pelo parque disse que a morte da princesa será tratada assim de forma bem sensível, para que os espectadores possam desfrutar da experiência. E ao final, os visitantes serão convidados para debater aquelas teorias que envolvem a morte de Diana e a família real. A entrada para o parque custa o equivalente a R$100 para adultos e R$77 para crianças. E aí nós aqui do Debate 93 perguntamos: estamos perdendo os limites quando o assunto é se colocar no lugar do outro e sentir suas dores? Quais os sinais de que a insensibilidade deste tempo está roubando nosso coração? E aí a gente se lembra de Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pastor Edson, começa ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão. O nosso tempo realmente é um dos tempos mais insensíveis que a gente percebe, né? Talvez porque as questões das notícias, desgraças, elas têm se tornado tão comuns, tão próximas de nós, e talvez se nós não fôssemos insensíveis, talvez a gente não conseguiria lidar
com todas as questões que estão à nossa volta. Então, a insensibilidade, talvez ela seja um organismo, né, um instrumento de defesa que a gente tem para lidar com algumas situações, e às vezes a gente coloca isso, né, para a questão de um parque, né? Vamos brincar, vamos trabalhar isso. Eu acho que isso é uma das armas que a gente tem usado, e isso demonstra como o homem, nesse tempo, está precisando de Deus na sua vida para lidar com essas questões, porque sem Deus a gente não consegue lidar com as questões tão difíceis, tão ruins como estas. Sim, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo o negócio está tão doido, tão louco, que a pessoa acaba de morrer num acidente de carro ou num assalto, e o ser humano pega o celular para filmar. A pessoa está agonizando ali, e até se tivesse socorrido, né? Se tiver socorro a tempo, consegue sobreviver. Mas o ser humano hoje, o amor está esfriando a tal ponto que o mais interessante é você ganhar curtidas e seguidores com aquela notícia, do que socorrer, do que viver o hoje, o agora. E como o reverendo nos antecedeu, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Espírito Santo para resgatar essa sensibilidade, essa humanidade, porque está difícil demais. Veja bem, aqui é a revelação do interesse mesmo comercial. Sim. Pelo menos é o que está assim bem à vista quando a gente lê o enunciado. Não é? Alguém vai explorar uma imagem, uma figura pública, e eu tenho a impressão que será um sucesso, porque com toda sinceridade, apesar de olhar esse lado dentro dessa perspectiva aí da insensibilidade, causa curiosidade de a gente, se puder, ver esse material e tentar ter ali as informações que serão passadas. O grande problema é a gente realmente ter esse equilíbrio aí. Eu penso, apesar de não discordar, não é discordando, a insensibilidade humana é a mesma, essa é a minha leitura, desde a queda. Sim. Desde a queda. Um problema hoje é a questão da informação em tempo real. Esse é um problema. Então, a Raquel aqui, tem o nome da minha filha, inclusive Lima, ela usa Lima também, é psicóloga. Um beijo pra ela. Linda, já amei. Eita, é verdade. Obrigado. Levantou uma questão que é essa da insensibilidade de você, no momento, você não é da imprensa, porque se o profissional estiver cobrindo, ele tem que cobrir, ele tem que apresentar aquilo, ele está representando um veículo, ele está, não é, profissionalmente. Mas a pessoa, ela para fazer um vídeo de alguém que está sofrendo. Recentemente um notável aí da imprensa teve isso, e alguém ficou ali filmando. Quer dizer, isso é que a gente tem. Mas a insensibilidade, não é notória desde a queda. E a gente precisa, então, saber como que a gente vai se comportar. Para mim, o que está em foco aqui é esse interesse comercial, e vão faturar muito, e cria um problema se a família lá, por exemplo, né? A questão da queda, ela dá partida a muitas coisas, mas eu acho que algumas questões sociais, elas amplificam essas questões, né? Por exemplo, a gente tem hoje o celular, né? Essa questão. E a gente tem hoje um individualismo que é muito forte. A gente não se sente, né, ligado a uma pessoa que morreu ali. Então, por isso a gente filma, a gente facilmente, né? Não, morreu, tá ok. A gente não se sente ligado. As pessoas antigas, e essa questão, o senso de comunidade era muito mais forte do que é hoje, né? A gente vai a alguns sepultamentos, as pessoas vendem carro, as pessoas falam de várias coisas, tudo, e estão lá, e enquanto a família, e talvez alguns poucos da família, estão chorando, e as outras pessoas estão lá, se divertindo. Eu não sei se isso é recente, eu estou mais com o pastor Neemias, acho que sempre aconteceu, acho que antigamente, quando alguém ouvia um barulho de uma freada de carro, uma batida de carro, todo mundo corria para ver. Se tivesse celular, filmaria. Sim. É porque não tinha. Sim. Uma briga no colégio, vai ter briga. Não tinha celular. Inclusive, se tivesse, filmaria. Então, eu acho que assim, hoje a gente tem um instrumento que revela muito de quem nós somos. Sim. Porque quando alguém filma, veja, eu sou da área de imprensa. Eu tinha 10, 11 anos, sei lá quantos, 9, sei lá, toda vez que tinha um acidente de carro na estrada, a gente parava o carro, eu saía do carro
Eu ia lá, aí eu voltava e contava para meus pais. Um acidente, 2 carros, 3 pessoas, aconteceu isso. Eu dava um relato. Eu gostava desse negócio, entendeu? De jornalismo, desde moleque, menino. Isso é uma coisa. Agora, hoje, todos nós somos jornalistas. Verdade. Todos nós temos um veículo. Isso. Tá certo? Todos nós temos um veículo. O celular se tornou uma mídia. Então, através da internet, veículo, nós conseguimos transportar uma mensagem. Então, a gente tem essa, a gente está dizendo a gente no sentido amplo, né? Essa necessidade, mas isso em cima da dor alheia, do problema do outro. E existem coisas que nós só sabemos porque alguém resolveu gravar. Então tem problemas em hospital que a gente só sabe porque alguém resolveu gravar, tem brigas de trânsito que aí conseguiu identificar quem é o culpado, ou quem é que assaltou, ou quem é que fez por causa disso. Então é o seguinte, de todo, a gente tem que entender que às vezes aparece como resultado disso uma coisa boa. Isso. E eu quero crer que a maioria está com boa intenção, mas obviamente existem aqueles que são urubus. Urubu vive procurando carniça. Assim como existem jornais, existem blogs e sites que são especialistas nisso. Carniça. Quanto pior, melhor. A gente sabe disso. Agora, esse é o momento, um tempo em que a gente tem que reavaliar isso tudo, né, gente? Não tá fácil, né, pastor Neemias? Pois é, eu lembro que eu sou do interior, da roça. E onde isso é, pastor? Eu sou de Cardoso Moreira, norte do estado aqui. E eu me lembro que nos sepultamentos, que normalmente se passava a noite toda, então tinha um grupo que ficava ali um pouquinho afastado e contava histórias a madrugada toda. Inclusive sobre defunto, né? Exatamente. Veja bem, vezes era uma homenagem, né? Não havia, mas eu concordo que a gente vai vivendo situações novas, a questão da tecnologia. Então eles contavam histórias. Não havia uma falta de respeito para com aquela pessoa que partiu. E nem com a família. Eles estavam ali, teriam que passar a noite toda, ia ficar todo mundo sentado ali, ia dormir então eu ficava conversando e trocando ideia, e aí contava uma piada. E para a família é bom, porque tem gente junto. Exatamente. Acho então, melhor essa pessoa do que aquele pessoal que, dá um ninja, só aparece na hora do vamos ver. Exatamente. Então, são situações que tem esse... Aqui, o que está realmente em foco, que eu percebo, é essa leitura comercial. Vão faturar milhões. Porque se eu tivesse oportunidade, eu queria lá ver o vídeo lá e o filme da vida dela. Arruma ingresso aí, Marcelo, pro pastor. São 11h40 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Um adolescente americano que perdeu a sua moradia depois da morte do pai recebeu ofertas de bolsas de estudo totalizando aí mais de 3 milhões de dólares de universidades americanas, além de vagas em mais de 40 faculdades. Tupac Mosley é o nome dele e ele era o melhor aluno da sua turma, nunca deixou de estar entre os melhores da sala, mesmo depois que o pai dele morreu lá em 2017 e ele ficou sem lugar para morar. A família passou por dificuldades financeiras e o estudante de 17 anos disse que um dos pontos mais baixos de sua vida foi dormir no chão de hotéis baratos, mas que ainda assim continuou a se dedicar na escola. E aí a gente pergunta, qual o segredo para não deixar que as circunstâncias de fora contaminem aquilo que nós temos dentro? Acreditar na bondade de Deus e seu cuidado, mesmo em meio às trevas de incertezas, e nos lembramos de Jeremias 29:11, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí, missionária, vamos começar ouvindo a menina da mesa de hoje? JR, eu amo esse texto de Jeremias 29:11. E o segredo é justamente esse, é focar nos planos de Deus para nós. Se você for olhar para as circunstâncias, se você for olhar para o que está acontecendo, realmente você não tem forças, né? Você não consegue se erguer, você não consegue crer. Você tem que focar e fixar sua mente em Deus, nas promessas de Deus, naquilo que saiu da boca de Deus, porque senão você sucumbe mesmo, você não consegue. Nós vamos começar uma caminhada sobre a vida de José lá na igreja. Eu acho interessante, a história de José é uma história parecida com essa, né? Primeiro, a questão de ser
quase morto pelos seus irmãos, até vendido como escravo, e a gente não vê José desanimando em nenhum momento, né? Falar de dormir ao chão, José, que foi escravo e que realmente, injustamente foi para a prisão, né? E em nenhum momento reclamando, mas quando chega lá no momento final com seus irmãos, olha, Deus transformou o mal que vocês fizeram para mim em bem, né? Então você conseguir entender isso, conseguir perceber isso, conseguir entender que Deus está à frente, que Deus conduz, que Deus é soberano, talvez isso seja um grande combustível para que a gente consiga lidar com as dificuldades, com as circunstâncias ruins hoje. E é uma maturidade que você só consegue em Deus, né? José vira para os irmãos e diz assim: na verdade, vocês não me atrapalharam, não. Deus me enviou na frente. Né? Exatamente, para preparar o caminho. Vocês foram usados por Deus para que eu estivesse agora, aqui conseguir enxergar isso, quando a gente está no olho do furacão, aí que é difícil. Essa é a questão. Então, o tema é crescer, né? A ideia é crescimento até chegar à maturidade. José vai sendo maduro e a gente vai ver, né, toda essa questão. Isso. E Deus vai trabalhando também ele, além de toda a circunstância, ele vai sendo trabalhado pelo Senhor. Pois é muito interessante. Essa história de José é linda. Deverá ser uma caminhada muito linda lá. Parabéns aí. Eu acho linda essa história. No meio de um temporal, de uma turbulência, como relatado aqui pelo menino, a pessoa precisa ter pelo menos 3 leituras na minha concepção. Primeira, ela sabe quem ela é. Isso. Quem sou eu? Uhum. Eu sou agora um órfão, eu sou agora um pobre coitado, eu sou... Não, você é filho de Deus, meu amigo. Quem você é, né? Quem você é. De quem você é, quem você pertence. Isso. Você pertence a Deus. Né? Você não pertence a um projeto humano. Tudo isso foi instrumento para você chegar aqui. Mas você... Então, você não está sozinho. Você tem uma origem e você tem também uma proteção, uma guarda. E qual é o objetivo da sua vida? Para onde você vai? Qual é o seu foco? Aonde você quer chegar? É até uma mensagem poderosa isso aqui, acho que vocês concordam, Raquel, a missionária Raquel e o pastor Edson, o reverendo Edson, para aqueles que de repente sofrem problemas e querem caminhar na estrada das drogas, nos vícios. Exatamente. Não, meu pai me abandonou, meu pai não sei o quê, e agora eu vou para aqui. Não, não. Peraí, você tem alvos, você tem objetivos. Isso. Então, se você optar por uma vida dessa, opte, não porque aconteceu alguma coisa com você, opte porque você quer. Tudo bem, a gente consegue saber que explica, mas na verdade não é a razão. Isso. Se você quiser, Deus muda o quadro da sua vida. E o contexto aqui de Jeremias é muito interessante a gente pensar um pouco no contexto, é que o povo estava dando ouvido a alguns falsos profetas que diziam: não, vocês vão voltar para casa, vocês vão voltar, não precisa se preocupar não, vão voltar, não sei o quê, essa questão. Então Deus fala, faz lá a casa de vocês, onde vocês estão, que eles estavam exilados, fora do lar, né? Em toda essa questão, aquela vítima e a mensagem de esperança parece que ela era bem atraente. Aí Deus chega e fala: sou eu que tenho plano para vocês, eu que tenho futuro para vocês. Então, sou eu que vou dar plano, né, de vida e não de morte, para que o povo parasse de acreditar nos falsos profetas. Estavam dizendo: não, isso já vai acabar, o sofrimento já vai acabar, os problemas já vão acabar, não. Né? E às vezes a gente acredita nessa questão porque isso parece que, de alguma forma, traz uma tranquilidade pra gente, paliativa, aquele açuquinha gostosinho, né? E Deus fala: não, nada disso. Vocês vão ficar 70 anos aí. E é nesse capítulo que está aquela oração, aquela orientação de Deus. Olha, construam casas aí, trabalhem aí, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Eles não queriam se envolver com a cidade, porque eles nós vamos embora, vamos exilados, e vinha um profeta e dizia: não, vocês vão embora. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Exatamente. 11h46 na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Completa aí, J.R. Americana. Carissa Burker. É americana ou mexicana? Nesse Carissa. É Carissa porque ela tem uma ascendência mexicana. Então tá bom. Do sul. Ok. Então, essa aí, que tem descendência Carissa. mexicana do sul, ela doa plasma... Quer falar de inglês? Carissa. Mas pra mim é Carissa. Tá bom. Ela doa plasma 2 vezes por semana.
Mas engana-se aquele que pensa que essa é uma boa ação da moça de 20 anos. Compradora compulsiva, ela doa plasma em troca de dinheiro. Com o dinheiro obtido com a doação, a Carissa, como diz o JR, vai ao shopping gastar. Em entrevista, ela disse que é compulsiva, que se pudesse, iria às compras todos os dias e que em um ano a doação de seu plasma lhe rende o equivalente a R$ 13.500. A Carissa completou ainda que esse é um dinheiro extra, que seus pais estão cientes e que começou a doar o plasma após a sugestão de uma amiga. E a gente pergunta quais os riscos de se alimentar um vício. Você considera que tem compulsão por alguma coisa assim na sua vida? Como desenvolver uma vida de equilíbrio? E nos lembramos de Provérbios 3:21, que diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Reverendo Edson, é com o senhor agora. JR, todos nós somos compulsivos de alguma forma, né? E isso a gente precisa saber lidar. Porque a compulsividade, ela se dá quando nós colocamos alguma coisa num espaço que só cabe Deus, e nós acabamos fazendo isso, né? Seja, mesmo que nós sejamos crentes, né, pastores, líderes, missionários, todos nós de alguma forma nós nos distraímos e acabamos sendo compulsivos, tentando preencher alguma coisa em nossas vidas. É claro que quando a gente percebe algumas pessoas que elas não têm Jesus Cristo, a gente vai perceber essa compulsividade muito maior, né? Nós falamos um pouco das pessoas que têm compulsividade de falar, e elas querem falar. Então, todos nós, de alguma forma, somos compulsivos, precisamos tratar, precisamos lidar, e às vezes é muito fácil, né? E por isso que a sociedade ela está caída. A gente não busca o tratamento para as questões que são questões ruins em nós. A gente acha que as pessoas e a sociedade precisam nos aceitar da maneira que nós somos, como se nós fôssemos perfeitos. Ao invés de nós aceitarmos a nossa imperfeição, nós queremos que as pessoas aceitem as nossas imperfeições, e elas tratam as nossas imperfeições como coisas perfeitas, né? E eu recebi no Zap algo que eu achei muito engraçado, né? A pessoa falando: olha, eu não vou sorrir mais porque a pessoa sem dente vai achar que eu estou de alguma forma implicando com ela, né? Então, as questões que nós vivemos na sociedade. Sim. JR, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E o reverendo Edson falou algo que é real. Todos nós, se formos dar vazão à nossa carne, se nós formos deixar que a nossa carne nos domine, realmente aquilo que nós gostamos muito nos foge ao controle. Uhum. Então, o pastor Cláudio Duarte diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz que quem não tem domínio próprio normalmente tem um demônio próprio. E a gente ri, mas é real. Se você não deixar que o Espírito Santo te controle naquilo que é a sua fraqueza, ou que você goste muito, que você tem muito apreço por aquilo, automaticamente aquilo vai te dominar e vai te controlar. É interessante, apenas também, de repente, para ajudar, que pode ser que algum ouvinte não, porque a doação de plasma que está tratando aqui é a questão de sangue, doar sangue, né? A parte, sangue e eles tiram do sangue o plasma. Exatamente. Então, veja bem, ao mesmo tempo em que ela, movida por uma compulsão e movida por um problema dela, ela está causando bem, não é verdade? Como é que isso tem, de certa forma, um desdobramento? Ela está fazendo movida por uma... Bom, seria que todo mundo doasse, né? Todo mundo se apresentasse para doar. Eu moro numa região que, em alguns momentos da temporada, há um apelo veemente para doação de sangue. Por quê? Porque falta sangue. E a gente sabe que quanto mais se doar, melhor condições você tem, não faz falta para você. Então, ela tem esse problema se transforma num bem para muitas outras pessoas. Não é verdade? Sim. Outra questão é que a compulsividade dela alimenta uma política econômico-financeira de um país que exatamente quer promover o consumismo, que é a americana. É ali que está. E, ao mesmo tempo, esse consumo é que gera também, não é, a riqueza, a distribuição de renda para as pessoas. Então, acaba tudo se desdobrando. O problema
vocês estão corretíssimos, concordo plenamente, é a questão do vício, não é? O que a gente faz que a gente não consegue deixar de fazer. Eu só para detalhar aqui um pouquinho, um dia eu pensei sobre isso e falei assim, será que eu sou viciado em café? Eu tomo café todo dia, de manhã e à tarde. Eventualmente, como tomei esse cafezinho aqui delicioso, né? Esse café bom. Aqui da... O Bessa não tinha entregado pro senhor aí. Ele ia ficar com ele. Não. Eu ia ficar com a próxima vez, eu fico com ele, Marcelo. Se quiser até trazer outro, pode. É delicioso. Eventualmente eu tomo durante o dia. Eu tomava, onde eu chegasse, se tivesse um cafezinho, eu ia pegar. Hoje não, eu evito. Quando estou almoçando num lugar que tem um cafezinho quentinho, eu tomo também. Tomo sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Há mais de 10 anos. Então, veja bem. Aí eu pensei, não, eu fico sem tomar o café durante o dia, não me causa problema nenhum. Eu já fiz alguns testes. Esse é o equilíbrio. Então, mas é possível que de repente numa outra área. E a gente vai então trabalhar essa questão de não permitir que alguma coisa te incomode, exatamente, domine. E aí o domínio próprio. Esse talvez seja a questão, né? Porque, na realidade, ela não é compulsiva pela doação. Não, é compulsiva não, pelo consumo. Exatamente. Pelo consumo. Ela que faz é algo, para gastar. A questão ruim. Isso vai demonstrar. O grande problema é que quando ela não puder mais conseguir o dinheiro para que ela gaste nessa questão da doação, porque não é porque ela é generosa, como foi colocado aqui no texto, ela talvez tenha um problema maior ainda, né? E agora, como é que eu vou fazer? E talvez ela entre em alguns outros caminhos, porque talvez para algumas pessoas que são compulsivas, o fim justifica os meios. Isso. Então, quer dizer, a doação é o meio para ela atingir o fim, que é exatamente comprar. E aí ela pode entrar, talvez, em outras questões, prostituição, qualquer outra coisa. Para manter. Mas na questão radical mesmo, porque a busca pelo dinheiro é que é o fim. E isso é que é mais importante para ela. Então, existem pessoas que fazem qualquer coisa para conseguir o dinheiro, para que com o dinheiro elas comprem aquilo que elas desejam. Nós somos vítimas, né, JR? A sociedade nos escraviza dessa forma. Por isso que Jesus fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a gente vai ver essa questão. Hoje, né? Só para ajudar, eu compreendo. Mas ele não fala que o dinheiro é a raiz. O amor ou o dinheiro? O amor. O amor ou o dinheiro. Exatamente. O amor ou o dinheiro, que é exatamente a questão como se falei o dinheiro, falei errado. Mas é o amor ou o dinheiro. Não é correção, não. É porque a gente involuntariamente fala. O amor ou o dinheiro que é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro é bom. Né? Nós estamos aqui com o celular, tem a emissora, então... O problema é o amor. Deixa a emissora fora disso. Eu aprendi que o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. Exatamente. É esse o problema. E a questão, rapidinho aqui, nós hoje, moradores do Rio, do Brasil, do mundo, né? Nós somos vítimas que, para manter o vício das drogas, nós somos assaltados. Outros são mortos por causa do vício. Foi o que o reverendo falou da questão da prostituição, e pareceu, assim... grosso em questão de dizer, mas é real. A que ponto, por exemplo, hoje ela doa, vai lá, retira o sangue, doa o plasma, mas a que ponto ela vai chegar para manter esse vício? Né? A que ponto o ser humano pode ir para sustentar isso? Pode falar, meu amigo. Não, eu tenho a dizer que vocês são pessoas ótimas. Eu gosto de vocês. Muito obrigado. Estou aguardando aqui o sinal. Pode terminar, Marcela? O senhor que sinaliza aí. Quer cantar um corinho? A irmã quer cantar? Claro que não. Claro que eu não quero cantar. E os parabéns? Você tem aí os aniversariantes? Então vamos aos aniversariantes de hoje. Parabéns, pastor Adilson de Paula, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Belfor Roxo. Pastor Gilcemar Mota, da Assembleia de Deus, em Águia de Ouro, em Iaú. Do pastor Macedo, da Igreja Nova Aliança, em São João de Meriti. Também é aniversário do pastor Ronaldo dos Santos Albuquerque, do Ministério Casa de Oração, em Tanguá. Do pastor Robson, da Igreja Renascer em Cristo, lá em Vargem Pequena. Também hoje é aniversário do pastor Ubiratão Rodrigues, da Primeira Igreja Batista Central, em Olavo Bilac, pastor Alexandre Gouveia Faria, da Igreja Batista Central no Fonseca, e do pastor Wilson, da Comunidade Evangélica Nação Santa, em Manguinhos. Hoje é aniversário de 31 anos da Terceira Igreja Batista, em Coelho da Rocha. Olha aí. E é aniversário de 1 ano da Igreja Evangélica Ministério Profético, em Campo Grande. Que Deus abençoe esses queridos irmãos, essas queridas igrejas, com a bênção e a paz que vem dele, fortalecimento, né, Marcela? Nós agradecemos a Deus aí pela vida desses pastores preciosos e dessas igrejas. Você vê, né? Uma igreja de 31 anos, uma igreja de 1 ano, todos trabalhando por reino de Deus. Eu paro e você continua. Olha aí, travou. Tem tanto tempo, travou.
Vou adiantar um pouquinho, que não dá tempo, ó. Conhece, aqui você conhece, Deixa eu mostrar porque senão você vai ver a letra. Vai ver a letra, já tá vendo aqui, ó. Não tô vendo, não. Ó, peraí. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Agora é isso. Transpondo as brancas nuvens. Não vai pra ajudar, não. Ei. Do mais puro azul. É isso? Onde nem sul, nem morte existirá. Nem sul, nem morte? Agora! Nem norte existirá. Não, se é sul, deve ser norte. Lágrimas, sorrisos de alegria. Não, eu não sei também, não. E de prazer. A Raquel concorda com tudo. Eu que era. Até com norte, morte. Voltará. É contemplar? Contemplar, enfim. Ih, matar com muita gente. Transpondo as brancas nuvens. No mais puro azul? No mais puro azul. No mais puro azul. Nem que nem morte é essa parte? Onde nem sul, nem norte existirá. Nem sul, nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Que era cego, né? Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Agora é glória. Agora é glória, né? Essa parte eu sei. Isso é o Toda a Minha Fé, né, minha gente? Isso é clássico da música cristã. Meu Deus do céu, que maravilha. Marcela canta mesmo? Marcela canta. Tá vendo? Tá vendo, pastor? Não canta? Você acha que eu cantei aqui? Canta. Mas tem a voz boa. Não, pastor, só pra falar. Tem que cantar. Coragem, minha irmã. Coragem, né, pastor? Coragem. Cante. Glória a Deus aqui. Já dizia aquele homem logo. famoso, quem canta seus males espanta. Obrigado, minha gente. Que maravilha. O seu rádio está no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no nosso estúdio hoje da 93 FM. Pastor Neemias, obrigado, um abraço, meu irmão. Ô, JR, que alegria, Reverendo Edson, Raquel Lima, todos vocês, Marcela, um abraço. Quero dar um abraço à Igreja Batista no Braga, quem estiver ouvindo, minhas ovelhas queridas, um abração. Também um abraço para a Associação Batista Litorânea Fluminense, se unirá no próximo final de semana em Jaconé, Saquarema, lugar lindo. Eu prego no domingo de manhã lá nesta Assembleia da Associação. E um abraço para o meu irmão, pastor Alaí Lima, em São Gonçalo, que é pastor da primeira de Jardim Alcântara, e o pastor Arthur Belmonte, que é pastor da primeira de ali, Rio do Ouro. E mandaram um abraço pra mim aqui. Tem tantos outros para mandar. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. O senhor tem certeza que tem tantos outros? Não quer mencionar, não? O senhor falou pouca gente. Rapaz, falei pela pouco, minha conta foi 83. Eu tô preocupado com o horário aqui. Pastor Edson, obrigado, um abraço, pastor. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial pra vovó Zila, que amanhã completa mais anos de vida. A vovó Zila é a voz de todo mundo lá da Igreja Presbiteriana Luz. Com isso, gostaria de mandar um abraço à Igreja Presbiteriana Luz, povo de Deus. Gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Sônia, para as minhas filhas, Andréia, Ellen, Ana Carolina, para o meu genro, pastor Rafael, e para o meu netinho, que deve estar ouvindo lá em casa. Ô Andrei, 1 ano e 4 meses, né? Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, missionária Raquel Lima. Obrigado, JR, Marcela, os demais debatedores. Obrigado pelo carinho. Quero mandar um beijo pro meu esposo, pro Paulinho, Maria Júlia, Benjamin, e traz amigas Lília e Juliana Pierre que estão ouvindo. Eu amo vocês. Um beijo, mãe. Te amo. Deus abençoe. Oi, o que houve? Hein? Pediu o pastor para orar? Já pediu? Então vamos orar juntos com o pastor, vamos pedindo a bênção e a graça de Deus sobre a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, os temas que nós conversamos hoje aqui no nosso debate 93, pedindo que Deus continue a aplicar, a trazer ao coração da gente o que significa a palavra dele, para que venhamos a colocá-la em prática
Apesar das nossas limitações e fraquezas, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus, que Deus traga sobre a sua vida. Você que está passando um período de enfermidade, eu tenho orado por alguém, que haja cura da parte do Senhor, que haja consolo do Espírito Santo sobre aqueles que estão com seus corações enlutados. Oremos uns pelos outros, por esse povo de Deus que nos acompanha, em nome de Jesus. Querido Deus, bendito Pai, Pai nosso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos e pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida do pastor Adilson de Paula, sobre a vida do pastor Gessimar Mota. Ó Pai, que tu abençoe, Senhor, o pastor Macedo, abençoe o pastor Ronaldo dos Santos, Senhor, o pastor Robson, pastor Biratã Rodrigues, pastor Alexandre Gouveia. Ó Pai, que tu abençoe o pastor Wilson, Senhor. Abençoe a terceira Igreja Batista de Coelho da Rocha, que completa 31 anos. Abençoe a Igreja Evangélica Ministério Profético de Campo Grande, completa o seu 1º ano, ó Pai. Abençoa também, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, nesta tarde que se inicia. Ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela recuperação do Samuel, pela operação dele que aconteceu ontem, ó Pai. E eu quero te pedir que tu continue, Senhor, abençoando a sua vida, abençoando a sua avó, a sua mãe, abençoando, Senhor, o seu lar, guardando, sustentando e fortalecendo, Senhor. Abençoa esta rádio, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.